Olá, tudo bem? Estamos apresentando uma série de podcast educacional intitulado A Interiorização do Ensino Superior, Caminhos Expandidos via IFPB. São 5 episódios com entrevistas com ex-gestores que participaram diretamente do processo de criação, implantação e consolidação do Instituto Federal da Paraíba, Campus Guarabira. Além disso, vamos abordar a temática da expansão e interiorização do IFPB. As edições trata-se do produto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Gestão e Avaliação da Educação Superior, o PPGAS, do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba. Olá! Nesse 5º e último episódio da série Podcast Educacional, vamos conversar com o ex-diretor-geral do Campus Guarabira e professor do IFPB, Cristiano Lourenço Elias, que nesse primeiro momento vai falar sobre sua formação acadêmica, sua trajetória no IFPB e sua experiência administrativa. Eu sou formado em administração, graduação em administração, mestrado em marketing e estou fazendo doutorado agora, em educação. Entrei, como professor e fui coordenador do curso superior tecnólogo, curso superior de tecnologia de gestão comercial no Campus Guarabira. Em 2012 que eu entrei, aí me tornei coordenador de lá. Desde que eu entrei eu já fui coordenador, mas não tinha função, não tinha nada lá, Aí em 2013, mais ou menos, saiu uma função, aí eu oficializou. E em 2014 eu assumi a direção lá do campus. Aí fiquei até 2019 na direção e saí já indo para João Pessoa. Considerando a atuação como ex-gestor, como você percebeu a expansão e interiorização do IFPB em suas 3 fases? Eu entrei em 2012, então eu já peguei na, vamos dizer, segunda fase e meia, porque já tinha aberto a primeira fase, que era, que eu considero, a formação, do IF. Aí na segunda, a primeira expansão que teve, que foram Picuí, Patos, essas, Guarabira não entrou. Guarabira começou 2 anos depois, eu acho, 1 ano depois, entendeu? Mas a gente faz parte dessa expansão, mesmo tendo começado depois, a gente faz parte dessa expansão aí, que veio antes, daí depois veio Itaporanga, essa outra aí. Mas eu acho que foi uma expansão, sinceramente, sem muitos critérios, entendeu? Os critérios utilizados para a expansão do campus, principalmente eu vejo depois já com a segunda expansão já feita. Essa terceira expansão é uma questão muito mais política do que estudada as necessidades de onde pôr o melhor campo. A cidade para receber o campus, entendeu? Então, assim, eu acho que foi um exemplo. Você tem um campus em Campina, Soledade, Santa Luzia, Patos. Quer dizer, aí você podia... Um campus você resolvia ali, no meio, resolvia esses 4, por exemplo. Entendeu? Então foi questão política mesmo, que foi pôr nos campos aonde o deputado pedisse. Entendeu? Eu enxergo que foi meio assim. Um exemplo, Guarabira mesmo foi, na época, a prefeita era a Fátima Paulino, lá da Guarabira, e ela foi atrás do Lula, ela pediu por acrescentar, por isso Guarabira é uma intervenção do prefeito que foi em Brasília e aí veio essa em Guarabira. Como se deu a definição de criação do Campus Guarabira por meio do processo de expansão e interiorização do IFPB? A definição do Campus Guarabira foi essa forma que falei, através da prefeitura, entendeu? Aí colocaram a gente num colégio lá que não tinha condições nenhuma, no colégio não, no fundo de uma igreja, onde que assim que eu cheguei, eu diria que pelo menos
20% das minhas aulas foram dadas fora da sala de aula, porque não tinha condições de ficar dentro da sala. Então eu ia para debaixo da árvore lá e a gente sentava, fazia um círculo para poder conseguir dar essa aula. Então a estrutura, o pensamento, o planejamento não existiu. Eu acho assim, vamos, entra e depois a gente vê o que é que faz, entendeu? E aí se surgiu, acho que até hoje existe falta de professores, falta de cursos que não tem demanda, essas coisas todas. Que elementos foram considerados importantes ou facilitadores no processo de escolha do município de Guarabira para receber uma unidade do IFPB? É difícil falar isso, porque, como eu disse, eu já entrei com o campus Guarabira já definido, né? Eu fui segundo diretor de lá. O primeiro diretor foi o professor Humberto, que ele ficou... O campus Guarabira começou, se não me engano, em 2012. 2012. Isso, eu peguei a primeira turma de gestão comercial superior e contabilidade integrado, os dois no primeiro período, entendeu? Então, assim, eu já entrei lá, já funcionando, né? Eu entrei em março, então tinha no início do ano que começou realmente. Eu não sei te dizer ao certo, assim, quais foram os critérios, certo? Mas posso te dizer que o critério da prefeita ter ido atrás disso, porque foi que eu conversei com ele, com a história e tudo. Nada que foi. Agora, o critério como feito, por que Guarabira, eu não sei. Sim, sei, né? Porque veio de cima, não foi o IF que escolheu Guarabira. Quais as dificuldades identificadas na escolha do processo de criação do campus? A localização, a demanda, né, que teria que ter sido olhada, esses cursos, que deve ter, provavelmente foi isso. Eu digo isso porque, assim que eu assumi, praticamente, antes de eu assumir, na verdade, iam pôr o curso de negócios imobiliários em Guarabira, por exemplo. Só que não tem campo para negócios imobiliários em Guarabira e região do Brejo ali, que Guarabira atinge a região do Brejo, né? A gente tinha 19 cidades, alunos de 19 cidades lá da região, entendeu? Então, mas não tinha essa demanda. Por isso que eu digo assim, talvez não tenha sido muito planejado, sabe? Eu lembro que eu entrei, aí ia sair o edital já do SISU, né? Era SISU e já era. E eu interferi e pedi para tirar esse curso lá de Guarabira, porque a gente não ia ter demanda. Aí o curso foi para João Pessoa. Mas você já tinha... O que foi? Por que o curso? Né? Você entender assim? Por que o curso? Tinham feito um concurso lá gigante e que dentro desse concurso gigante tinham posto pessoas para dar deserção de negócios imobiliários. Então tinha que montar um curso porque a gente tinha contratado professores para esse curso sem o curso existir. Muitos cursos foram realmente escolhidos por invertido, não a necessidade da região, vamos pôr determinado curso, mas necessidade de, vamos dizer assim, ocupar professor. Aí você põe determinado curso. Como se deu as interferências políticas nesse processo de criação do campus Guarabira? Da forma que eu falei. Quando eu cheguei, eu tinha uns 4 ou 5 professores lá antes de mim. Então, foi a questão política. Pela própria lei 11.118, o campus novo, o reitor indica o diretor-geral enquanto o campus campus avançado, depois o campus vira campus do IFPB. Então o reitor nomeia os 3 diretores, e aí que eu não sei como foi a política para escolher os diretores e tal, primeiros, né? E assim foi. E aí em 2014 teve a eleição do reitor, que aí o professor Nicásio ganhou, e aí ele sabiamente pediu para o próprio campus decidir lá. A gente teve várias reuniões internas entre os técnicos, né, administrativos, professores, os servidores, para escolher quem deveria ser, para a gente chegar na resolução de quem a gente indicaria para o Nicásio para que ele pudesse indicar, né, nomear para ser o diretor de lá. Isso, nomear. E nessa questão, eu digo assim, política, eu não conheci o professor Nicásio, que ele deu aula lá de português, ajudou a gente lá quando a gente estava sem professor, né? Então, ele de Campina ia dar uma aula lá. Então, conheci ele ali, mas tudo bem, professor, tudo bem, sem mais nada. Então, não teve a questão anterior ao diretor anterior ao meu, não sei. Agora,
O meu foi mais realmente uma interna do campus. E aí a gente passou para o Unicastro e ele aceitou, e foi assim. E não que gostaríamos que continuassem os diretores da época, né? Os próprios servidores juntaram, solicitaram para o Unicastro a troca do diretor, ele aceitou e pediu para a gente indicar quem que gostaria. Você tem conhecimento da realização de audiências públicas para a criação do Campus Guarabira e seus cursos? Não, mas eu acho que teve uma audiência pública, sim. Eu acredito que teve, mas eu não tenho conhecimento como foi assim, então não sei como foi. Uma audiência pública teve, sim. Foi realizado algum estudo preliminar acerca dos arranjos produtivos locais a serem atendidos pelos cursos ofertados no Campus Guarabira? Que eu saiba, não. Pelo menos eu cheguei lá, a gente tinha cursos de gestão comercial, informática, superior, né? Informática e contabilidade. Aí e informática também integrado, contabilidade e informática integrados. E subsequente informática, que depois fechou por falta de demanda, abrimos, na verdade, aí já foi comigo, eu inverti ali, tirei do ensino médio, né, esse subsequente, e mudamos para integrado, né? Mas, pelo menos, eu nunca tive nenhum conhecimento sobre estudos para a escolha dos cursos, não. Na sua percepção, quais foram os efeitos positivos e negativos com a criação do Campus Guarabira durante a fase 3 da expansão do IFPB? Positivo, cara, deu oportunidade a uma educação pública, né, melhor, de qualidade para a região do Brejo. Saí de lá, quando eu saí, pelo menos até o segundo ano, até eu sair, até o quinto ano que eu estava lá, né, a gente sempre foi a melhor média do Enem da região toda. Então, quer dizer, você entregou uma educação de qualidade, que isso foi até criou-se depois chamaria de atrito, mas uma coisa ruim, porque o prefeito de Guarabira era o dono da Zenóbio, que era antes, né, e depois já do campus era o dono do Colégio da Luz, que é o principal colégio particular lá da região, né. Eles sempre foram os primeiros, aí a gente veio com a propaganda que a gente era o primeiro do Enem, né? Então isso gerou uma certa... Chegou a ter um bloqueio, vamos dizer, mas sempre uma cara torta, um olhar torto pro campus do IFPB em Guarabira, nessa prefeitura de agora aí que tá. Mesmo com o Zenóbio tinha, mas o Zenóbio ainda era mais... Ele era o vice do Zenóbio, né? A gente ainda conseguiu fazer com o Zenóbio, eu consegui ainda fazer alguns acordos. Agora, depois que trocou, o Zenóbio saiu, esse que tá lá, aí 3 dias ele começou a malhar o campo, falando que tinha coisas estragadas, jogadas pelo chão, então essas coisas assim que eram irreais, entendeu? Em rede social, falando essas coisas assim. Aspectos positivos é a questão do ensino mesmo, da qualidade, de um novo campus, trouxe demanda, receita para a cidade, que esses professores todos de fora vão para lá, passa a semana lá, né? Então tem renda, gira dinheiro dentro da cidade. Se bobear, a gente está com certeza o IF está dentro dos 5 maiores orçamentos da cidade. Então isso traz, né, benefícios. E pontos negativos da implantação, né? Negativos, mas foi mais, não diria como negativo, mas como pior, né? Mais positivo. Como se deu o processo de participação da comunidade e de representantes do Instituto no processo de criação do Campus Guarabira? A comunidade, cara, o terreno foi doado pela comunidade, né? Pelo dono da Guarabira, uma empresa que tem lá em Guarabira Grande, né? A participação, através de extensões, essas coisas a gente tem também, né? Isso falando, para a instalação ali e tal, eu não peguei esse momento, entendeu? Ali, quando foi comunidade, audiência pública, reuniões, não peguei. Não posso te falar. Como se explica a criação de um curso superior em um campus em fase de implantação? A necessidade, acho que é de ocupação, né? Porque você tem o integrado, que é durante o dia, e o superior nosso era à noite. Então você ocupava ali os 3 turnos, né? Otimizava ali o Instituto Federal ali na educação. Como se deu a definição ou escolha dos cursos superiores a serem implantados no campus Guarabira? Necessário para a região, que Guarabira é uma região com muito comércio, de toda a região do Brejo e tal, então a gente enxergou isso, né? E aí foi esse campo
esse primeiro curso superior que a gente teve. E aí, só no final que eu estava saindo, que a gente montou o segundo curso superior. Em 2019, que veio o... Então foi assim, o superior. Antes do superior, eu busquei implantar, né? 2 cursos, a gente implantou mais 2 cursos integrados para depois ir um segundo superior. Então a gente tinha 3 integrados com um superior, aí passando por 4 segundo superior. E esse superior que eu já estava lá, que a gente decidiu enquanto a gente ia lá, veio da própria demanda que a gente via da comunidade, que eu digo assim, não teve audiência, nada, mas os alunos terminando o ensino médio de informática, né, e buscando a continuação dos estudos lá. E aí a gente viu muito estudantes de informática vindo para João Pessoa, né, para cursos de informática, e muitos deixando de fazer o curso de informática por não ter condições de vir para João Pessoa. Então, viu essa necessidade dessa implantação desse novo curso. Quais dificuldades enfrentadas com o funcionamento do curso superior, no caso de gestão comercial, no campus Guarabira, em sua fase de implantação? Professor, sempre foi por questão de falta de professor que de uma área que a gente tinha que pedir para ele poder... Porque a administração, gestão comercial é muito voltada à administração. Administração são várias áreas, né? Então, vamos dizer, igual minha área que é de marketing, eu entendo de marketing, mas o meu conhecimento de RH era básico ali, vamos dizer, né, da graduação. Para eu dar uma aula de RH, eu tenho que me capacitar, isso tudo. Então, a gente tinha essas dificuldades. Não tinha um professor suficiente para disciplinas, professores de áreas suficientes das disciplinas. Entendeu? Código de vaga. E aí que eu falo a questão do planejamento. Volto nisso. O que aconteceu na terceira expansão, né? Na verdade, mas aí os campos já existentes na terceira expansão, faltando professor, e me abrem mais 5 campos, sem nenhum planejamento, não tem sentido, sem professor, Então, isso foi um grande problema nosso, é a questão de professor. Aí, quando a gente foi abrir o curso de informática superior, já não tinha esse problema, porque a gente já tinha um médio e já professores suficientes. A minha linha de pensamento lá foi que não vou abrir para depois ver o que eu faço. Não vou abrir para deixar aluno sem aula. Eu tenho, então eu abro. Entendeu? Então, a principal dificuldade, não tem dúvida nenhuma, foi código de vaga, pessoas. Qual o apoio dado pela reitoria ao campus Guarabira para garantir o funcionamento do curso superior na época da sua implantação? Garantia? Garantia sou eu. Era só de base, mas não tinha também, não era muito, não estou um pouco julgando, né, parecendo assim que eu estou jogando a culpa na reitoria, mas não é. Talvez a culpa da reitoria foi a expansão sem planejamento, mas código de vaga, que a gente mudou, né, no final do governo Dilma, já não tinha mais código de vaga, a gente passou por esse momento aí que talvez tenham contado com, tá gravando, não posso falar, né, com o ovo na galinha, né, entendeu? E que não veio, e que não botou o ovo. Quais condições de infraestrutura e pessoal para o funcionamento dos cursos superiores na época da sua implantação? Zero. Péssimas condições na época da implantação. De pessoal e de... infraestrutura. Local, infraestrutura. Péssimo, sim. Como eu falei, de ter que dar aula debaixo da árvore. E também questão também de... isso. Estrutura e pessoal, cara. Estrutura e pessoal. A gente ainda tinha um curso superior, estava, né, com 2 períodos já, só tinha eu de professor de administração. Na verdade, tinham 2. Aí o diretor da época ainda trocou uma permuta com o Rio Grande do Norte, que tirou uma segunda professora de administração que tinha e trouxe a terceira professora de educação física, sendo que a gente só tinha um curso integrado. Então, essas coisas assim atrapalham demais. Ficou só eu para 2 períodos no curso, que é basicamente administração. E essa grande dificuldade que teve foi essa. De chegar, que aí, numa briga minha, que conseguimos substituto. De falar, vou dar essa disciplina, não dou. E vai ficar sem, mas eu não dou. Não tenho obrigação, não vou dar. Quem tirou a de administração e trouxe de educação física não foi eu, não. Eu não vou arcar com erro dos outros. Que tipo de apoio ou parceria público-privada o campus Guarabira contou na época da sua implantação dos cursos superiores,
para superar as dificuldades encontradas? A doação do terreno da Guarabes para a gente construir o campus, né? Foi uma questão aí público-privada. Só. Atualmente, como se encontra a infraestrutura e pessoal para o funcionamento dos cursos superiores? Então, a infraestrutura hoje lá, a gente já está no campus novo, com laboratórios, tudo certo, os campos superiores, professores. Hoje a infraestrutura está bem organizada, né? Cantina. Você tem ideia, nem cantina tinha. Os alunos não tinham onde comer dentro do campus. E nem próximo, porque o campus era isolado da estrada. Então, esse era o nível da infraestrutura, entendeu? Como você percebe a oferta dos cursos do IFPB Campus Guarabira, considerando que determina a lei da criação dos institutos federais, tendo em vista o percentual de cursos de licenciatura? A gente não atende, porque a gente não tem curso de licenciatura, né? Os 20% de licenciatura a gente não tem. Os 50% a gente tem mais de 50% de ensino médio, né? Que é a lei. Vou dizer 50%, 20% e 30% geral, né? Então a gente não tem a licenciatura lá ainda. Por que não montamos? Falta de professores. Não poderíamos montar. Na sua percepção, havia ambiente favorável do ponto de vista dos aspectos políticos, econômicos e institucionais para a criação do campus Guarabira em 2011? Sim, havia. 2011 eu acho que sim. Como você avalia a importância e o interesse pelos cursos superiores ofertados pelo campus Guarabira? Realmente trouxe um retorno para a cidade, entendeu? Acho que assim, o campus, todos os nossos cursos de gestão comercial sempre teve demanda, né? E a gente tinha 2 entradas sempre, os 2 semestres entravam de praticamente encher as turmas. Então, assim, a demanda a gente sempre teve dos cursos superiores. E também acho que somou para a região realmente os cursos superiores lá. Retorno, melhorias, isso aí era visível com as lojas melhorando, as pessoas melhorando lá através do curso, empreendendo. Tivemos alunos que montaram negócios, que hoje eu sei que cresceram, já expandiram, já estão até, além de Guarabira, estão em outras cidades. Então, assim, eu acho que realmente somou para a região, entendeu? Como você percebe o interesse e a necessidade da comunidade local e região pelos cursos superiores em comparação com os cursos de formação inicial e os cursos técnicos ofertados pelo campus Guarabira? Acho que a gente consegue, através do curso que a gente tem superior de informática, vamos dizer assim, verticalizar, né, a educação toda lá. Hoje, uma área de administração ou de informática que a gente tem lá, também tem umas edificações, né, de integrado. Mas essas informática e administração, a gente tem essa verticalização do ensino geral lá e demanda, entendeu? A gente tem muitos alunos que fez o ensino médio e continuou lá partiram para o superior de lá, ficaram lá também. Como andam os índices de eficiência acadêmica dos cursos superiores do campus Guarabira? Como você avalia esses resultados? Em 2019 eu saí de lá, entendeu? Então eu não tenho uma perspectiva de hoje como que está lá essa questão. Qual o perfil dos professores dos cursos superiores em termos de regime de trabalho e contrato, esforço acadêmico, atuação no campo da pesquisa e extensão, bem como o ensino, considerando a distribuição de carga horária e disciplinas ministradas por cursos em seus diferentes níveis e modalidades? Vou te falar, não posso te falar de hoje, mas de 2019 que eu saí, a gente tinha um equilíbrio bom. A gente conseguia, com os professores que tinha lá, extensão, pesquisa rodando bem. Né? As cargas horárias média nossa lá sempre foi uma carga horária boa que dá para o professor fazer extensão ou pesquisa, ou os dois, se ele quisesse. Mas muitos também a gente tinha que ocupava muito tempo de professor com questões burocráticas, né? Por falta de técnicos administrativos. Como você avalia a interiorização da educação superior na instituição, considerando a criação do campus Guarabira e seus cursos superiores? Cumpre ali o nosso dever público ali e tudo. Acredito que somou e que contribui. Algum estudo ou indício sobre os impactos socioeconômicos, políticos, culturais e institucionais dos cursos superiores
ofertados pelo Campus Guarabira na região, no município ou na vida dos egressos? Não, tudo a gente nunca fez não, mas impactos tem, por exemplo, ex-alunos nossos que passaram, que hoje são servidores do IF, entendeu? Então isso, né, é um impacto, pessoas que montaram negócios, a gente fez, mas um estudo a gente não tem não, do impacto não. No período de discussão da expansão do IFPB e da educação superior, houve algum debate institucional envolvendo aspectos políticos, socioeconômicos e acadêmicos que influenciaram a política de expansão? Na implantação não sei, mas na expansão do campus sempre teve essas discussões, a gente sempre buscou essas discussões para essa expansão, mas na expansão do implantação realmente eu não sei te dizer. Considerando o processo de expansão da educação superior no IFPB, você observa uma tendência institucional mais para o modelo da educação universitária ou o modelo da educação superior com maior foco no mundo do trabalho, a extensão, pesquisa aplicada e a inovação? Universitário do trabalho, voltado para o trabalho, produzindo mão de obra. Na sua percepção, quais as dimensões relevantes no sentido social da oferta e da expansão e interiorização de cursos superiores no IFPB e, sobretudo, no Campus Guarabira? Tem um núcleo lá, ainda existe o NUCAIS, que é o núcleo para empreendimentos solidários. Onde a gente teve lá, conseguimos criar empreendimentos solidários. No Caboclo, Sítio Caboclo, que eram pessoas passando dificuldade, a gente conseguiu juntar o pessoal, formar essa economia solidária, empreendimento de economia solidária, que melhorou a vida da pessoal lá da região, né, do Sítio Caboclo. Eles têm um restaurante, criação de galinhas, essas coisas todas hoje, artesanato. Do mutirão, as mulheres do mutirão, que eram as mulheres catadoras de lixo, do lixão, onde também a gente buscou essas pessoas e fizemos também, elas criaram, né, uma indústria de sabão e começaram a desenvolver. Então, assim, acho que esses retornos que a gente foi vendo são bem interessantes, realmente. Teve impacto, mas esse impacto, falando assim, eu vejo impacto pela extensão. Pelo impacto, que a gente não tem esse, como você perguntou, a questão do estudo, né? Então eu não sei te falar o impacto, questão, eu não teve um estudo desse impacto, mas que esses exemplos assim, que a gente pega, que aconteceram, aluno Eugênio, hoje que ele é servidor nosso lá do campus, que estudou, foi aluno do primeiro ano, primeiro turma de gestão comercial do superior. Depois ele passou no concurso do IF e ele foi para ser servidor, né, lá isso nem era de Guarabira mesmo, era de uma cidadezinha pequena lá do lado, 2 estradas, cidade com 4 mil habitantes, eu acho, e que não tinha muita previsão de futuro e a gente trouxe esse futuro para esse aluno. Isso eu te falo, assim, já reproduzindo as palavras do próprio Eugênio, entendeu? Que o IF mudou a vida dele. Não só ele, vários alunos em situações vulneráveis que a gente teve que foram para a faculdade, estão fazendo faculdade, já formaram, né? O tempo passa rápido, já formaram, do integrado que formaram e foi para o superior, e nesse superior já estão. A gente tem, por exemplo, uma aluna que hoje trabalha na Google, trabalha na Google lá, entendeu? Então, assim, teve esse impacto, esse retorno. Por falta de estrutura, de gente, de orçamento, a gente não consegue fazer, muitas vezes, esses estudos, tal, não foram feitos muito por isso, entendeu? Por falta de tempo, né, cara? Prioridades que a gente tem que... Trabalhou por prioridades sempre, por questões de falta de pessoal. Você considera que existem dimensões diferentes, sociais, econômicas, profissionais, políticas e culturais, de alcance institucional face à interiorização da educação superior pelo IFPB, que são distintas entre os campi da capital e os campi do interior? Do interior, você levou a possibilidade para muita gente fazer o superior, o que na capital já tinha, né? Acho que essa é a grande diferença do interior para os campos da capital. Você interiorizou, né, a educação superior na Paraíba. Você devia ter antes do IF, devia ser Patos, Campina e João Pessoa, que tinha público, né, que eu digo.
Então, assim, meio até privado também, ia ter muito pouco. Então, eu acho que a interiorização é muito importante para o desenvolvimento das regiões. Então, acho que foi realmente positivo. Sim. Considerando a sua experiência administrativa e sua percepção diante da expansão da educação superior no IFPB, você poderia apontar sugestões para as futuras ações institucionais que podem ser desenvolvidas ou medidas pela gestão no sentido de ampliar a qualidade da expansão e interiorização da oferta da educação superior, sobretudo dos cursos de graduação presenciais? Uma reestruturação das localizações. O problema é que isso já está difícil, né? Porque você já se criou os campos, já fez a infraestrutura e tudo. Mas eu reveria aí alguns campos, fecharia alguns campos, que eu não vejo como esses que ainda dá, por exemplo, Cabedelo Centro, não tem sentido. A gente pode ter um lugar que não tem necessidade. Não é nosso, o campus não é nada, é um cedido, você poderia encerrar aí, entendeu? E teria o maior aproveitamento disso em toda a rede, né, em toda a instituição. Soledade, esses campos avançados de hoje, eu não vejo muito sentido, entendeu? Que hoje são campos avançados e não são campos. Eu lembro uma coisa que me chama a atenção. O que eu tô falando? Todos os campos, na época, eram, antes da expansão, né? Já estava planejado, mas não tinha nada, nem um tijolo em cima de tijolo, né? Vamos dizer assim. Mas cada desses campos, 5 novos campos que abriram, que é Itaporanga, Itabaiana, Pedra de Fogo, A3, né? A gente já estava na situação de não ter professor. Foi o último concurso que tinha tido, né? Então, a última chamada. E aí a gente, em vez de fortalecer os já existentes, pegaram esses novos professores e jogaram para campos que não tinha ainda nada. Então você ficou até montar o campus, até começar um semestre, 2, 3, vários professores à toa nos campos. Não tem dúvida disso. Entendeu? Por quê? Falta desse planejamento, dessa reestruturação, a política acima da qualidade do ensino. Muitas vezes a política veio antes do retorno para a sociedade. Em algum momento alguém vai ter que ter coragem de parar e ajeitar esses buracos que a gente tem hoje, que foram feitos exatamente por falta de planejamento. Isso eu acho que vem desde, na verdade, do concurso de 2011, né, que foi o grande que teve, maior foi 2011, né? Não, teve um de 2010 e um de 2011, assim, né? Não vou lembrar. Mas que foi tão grande que vários cursos, aconteceu como negócios imobiliários, vários cursos foram criados por ter que contratar aquelas pessoas que tinham passado no concurso, e não pela necessidade do local, necessidade da região, benefício para a região. Isso na implantação ainda, né? Porque eu era coordenador do curso de gestão comercial. De ligar e falar, tem um professor de contabilidade que nós vamos mandar para aí. Falei, mas não tem necessidade não, já tem professor de contabilidade aqui. Ele já tem professor suficiente de contabilidade. Não, mas a gente tem que pôr ele em algum lugar que ele passou no concurso, senão ele vai perder o concurso. E no outro dia estava o professor lá. O seu imposto pagando um professor que não tinha necessidade. Isso aí, eu acho que isso gerou o que vem acontecendo, esses problemas até nos dias de hoje. De falta de professor, falta de código de vaga, essas coisas. Gostaria de agradecer a sua participação nessa entrevista. Você gostaria de fazer alguma consideração a mais sobre as perguntas abordadas? Eu corroboro, porque eu não sei, às vezes eu me sinto meio negativo enquanto ao IF, mas não é que é questão de ser pensar o IF negativamente, pelo contrário, eu acho positivamente total. Mas essas faltas de critérios, faltas de planejamento, a impessoalidade sempre me incomodou muito dentro do IFPB. Então, com certeza deve ter tido cursos superiores, né, que a sua pesquisa foca o superior, né? Cursos que
A ordem foi necessidade, monta o curso. Tem que montar, porque senão tem que montar. Acaba que, vamos dizer, se a gente tem 10 de benefício, o benefício nosso cai para 6. Vamos dizer, se tivesse, né, uma forma de escalar isso aí assim, né, de retorno para a sociedade, porque numa empresa privada você tem um lucro, né? Então você consegue, sei lá, a empresa ganha X e a outra ganha Y, então você sabe, tá? No ensino público é muito difícil você ter isso, né? Porque a gente não, a mensuração não é muito mais qualitativa do que quantitativa, né? Então isso eu acho que atrapalha um pouco, sim. Você acabou de ouvir o último episódio da série podcast educacional, intitulado Interiorização do Ensino Superior, Caminhos Expandidos via IFPB, com texto e locução de Gutenberg de Lima Davi, orientação da pesquisa professora Ana Paula Furtado e com a edição de áudio de Paulo Alves. Tchau, tchau!